Fala galerinha de Campo Limpo, tudo bem com vocês? Alguns já me conhecem, sou o professor Felipe Augusto e hoje eu vim anunciar e fazer um convite para vocês. A gente vai ter em Campo Limpo a nossa Semana da Jornada do Herói. E o que isso significa, professor? Significa que esse ambiente, agora nosso novo ambiente de sala de aula, cada um estuda no seu quarto, na sala, na cozinha, onde pode. Porém, a nossa preocupação com o futuro de vocês, ela não parou. A gente montou um conjunto de 8 palestras para vocês sobre assuntos variados que eu vou apresentar para que a gente tenha a oportunidade de cada vez mais nos desenvolvermos e conseguirmos de alguma forma contribuir aí para o seu projeto de vida para que você chegue mais longe com o apoio do que? Da educação. A educação ela transforma a vida e todos somos heróis. Somos heróis quando não cedemos a certos tipos de comportamento. Somos heróis quando assumimos nossos erros. Somos heróis quando a gente acordava às 6 da manhã, 5, tomávamos ali nosso banho, nos organizávamos um cafezinho, ou às vezes a gente nem tinha, ia para a escola. E somos heróis hoje, que numa época de pandemia, onde a gente já atingiu aí 1 milhão de mortos em todo o mundo, milhares e milhares de infectados, e a gente está aqui firme, tentando dar o nosso melhor no nosso novo ambiente, nos adaptando ao nosso novo normal. Então, meus queridinhos, semaninha que vai ser essa nossa segunda semana ou a primeira semana completa de outubro, vai começar no dia 8, a nossa semaninha, e a gente vai caminhar para a gente passar aqui pela Jornada do Herói, que eu vou explicar para vocês já. É algo da Secretaria de Educação de Campo Limpo Paulista. Oportunidade, ela vem do latim, do ob ou do ops e do portunus, que queria dizer vento a favor, vento que conduzia ao porto, era o vento esperado por todos. A oportunidade, gente, quer dizer isso, que a gente tem que ter um norte, tem que ter um projeto, onde a gente quer chegar e a partir disso a gente trilhar para ele e aproveitar as oportunidades. É daí que surgiu a palavra oportunidade, de você aproveitar o vento oportuno. E, gente, que época mais oportuna que a gente tem do que no período da escola, onde a gente não tem tantos compromissos da vida, a gente tem que se preocupar com milhares de coisas, sim, mas querendo ou não, o teto está sobre a nossa cabeça, a gente tem alimentação, tem uma condição de tempo melhor, a gente não tem a correria do dia a dia que lá na frente vocês vão começar a entender quando vocês entrarem ali numa faculdade, num cursinho pré-vestibular, focado na faculdade, o dia a dia dos estudos e depois melhora? Não, gente, a correria lá aumenta porque vem os compromissos ali com o seu emprego, vem os compromissos que podem ser gerados por um relacionamento, a gente acaba virando pai. Mas, professor, a gente tem que pensar nisso agora? Tem. Quem pensa a curto prazo está fadado a falhar. Se a gente faz plano em médio e longo prazo, a gente começa a ter uma chance muito maior de conseguir executar esse plano. Professor, o que é médio e longo prazo? Médio prazo a gente está falando de 2, 3 anos e longo prazo a partir de uma década, a partir de 10 anos. Então vamos aproveitar essa oportunidade, esse vento favorável para a gente chegar em algum lugar e vamos aí contribuir nessa conexão. E por que a semana chama Jornada do Herói, professor? Semana da Jornada do Herói. Porque a gente vai transformar vocês em verdadeiros heróis. Vamos lá que eu vou explicar. Essa primeira jornadinha aqui, ó, essa jornadinha que tá em verde é a parte da infância, onde vocês já passaram por esse processo. O processo da infância, então, é quando você teve o chamado à aventura. O que é o chamado à aventura? É quando você entrou na educação. É quando seu papai te colocou na escola e a gente é programado, está no nosso DNA, que a gente consiga e tenha prazer em aprender. Porém, vem aquela nossa fase de rebeldia, onde a gente começa a perder ali o interesse para a escola, que é a chamada recusa do chamado. A gente começa a trabalhar em coisas e ter visões de que o estudo não é importante, que eu nunca vou usar isso na nossa vida. E depois vem um encontro com um mentor. O que é um mentor? É aquela pessoa que vai ser a sua referência. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser um educador que passou na sua vida, pode ser o MC que você ouve. Qualquer pessoa que te dê ali uma referência de como se transformar, como se comportar, vai ser essa questão do mentor. E a gente está aqui para oferecer um processo de mentoria. A partir dali você pode procurar uma pessoa na área que para você seja uma referência, que te vai
dar ali uma oportunidade, algo para você se nortear, vai te mostrar onde é que é o porto, e o seu porto você rema para ele de qualquer maneira e a qualquer custo. E aqui acontece a transição. Aqui vocês viram adolescentes. E aí, aqui está o ventre da baleia, o encontro com aliados, com inimigos. É onde, para você, uma traição de um amigo, uma coisa que acontece dentro da escola, acontece no seu âmbito familiar, ela te coloca dentro de um poço onde você se sente totalmente sozinho. E é nesse processo de mudança que a gente tem que ir se consolidando. E aí a gente vai passar por um tempo, que é esse tempo aqui, de autoconhecimento. É um tempo onde você vai começar a se construir como cidadão. É na fase que você está hoje. O que você está fazendo hoje, você está semeando hoje, vai ser o que você vai colher no futuro. Vou colher como, professor? Porque a gente é responsável pelos nossos atos. Não sei se papai te ensinou, se mamãe te ensinou, a pessoa que cuida de você te ensinou, mas tudo que a gente fizer, a gente sofre uma consequência. E a consequência pode atingir quem está à volta da gente? Pode, mas majoritariamente ela vai atingir a gente. Então é agora que vocês vão fazer a escolha do tipo de seres humanos que vocês vão ser, e a gente está aqui para tentar dar uma ajuda. E depois dessa escolha feita, vem a aprovação suprema. O que é aprovação suprema? Você pode chegar para o seu pai e falar: pai, eu tenho o sonho de ser médico, ou para qualquer outra pessoa, para um professor, ele pode rir de você, ele pode ali te desmotivar, falar que isso é um sonho impossível, mas não é, gente. A partir do momento que você começa a ter inteligência emocional, que vai ser tema de uma das palestras, você começa a valorizar as coisas importantes dessa vida e ampliar o seu conhecimento, você começa a perceber que a pessoa acha que não é possível porque ela não teve essa orientação, ela não teve essa força de lutar. Se você tiver, você consegue chegar lá. E é aqui que vem a fase para vocês que será a próxima, a fase da recompensa. Vocês vão passar por esse processo aqui de provação, de sonhos. Isso aqui acontece geralmente no ensino médio. É onde o namoradinho briga com você, a namoradinha termina, você não consegue ficar com a menina que você gosta, nasce um monte de espinha, você encontra um monte de desafio, você se vê com dificuldade de falar em público, de estudar, você não encontra um ambiente correto, você não consegue ter igual hoje, muitas das vezes, o acesso à internet, o acesso ao celular sempre. Esse tipo de coisa vai tentar a todo momento te desmotivar. Porém, acontece que você escolheu o seu plano hoje. Ah, professor, eu não sei que profissão que eu quero seguir, eu não sei o que eu quero fazer. Mas, por exemplo, português e matemática, gente, é algo que ele é cobrado em todas as etapas da nossa vida. O uso consciente da leitura, da escrita, uma educação para transformar, uma noção de geopolítica para você entender que a gente está passando, por exemplo, por uma onda de calor em regiões do estado de São Paulo, está marcando máxima de 45 graus, que isso tem ligação direta à destruição que está acontecendo lá no Cerrado, que está acontecendo na Amazônia, e que isso tem relação com o modelo político. Esse tipo de relação vai ser exigida de você durante a sua vida toda, você fazendo faculdade ou não. É a diferença entre você ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa considerada referência, inteligência, e uma pessoa que não é. Essa escolha está na sua mão hoje. Professor, é só eu que posso fazer essa escolha? Só. Papai não pode escolher por você, mamãe não pode escolher por você, e também não pode afundar a sua escolha, porque ela é totalmente sua. A sua vida é só você que vai viver. E aí chega a recompensa, você é aprovado no vestibular, você consegue entrar numa faculdade com mérito, sem desespero, você consegue pegar uma bolsa de 100%, você não precisa pagar, você consegue entrar numa faculdade pública e você também não precisa pagar, você consegue uma bolsa na faculdade. Para quem não sabe, nesse processo de faculdade, se você entra numa faculdade pública, você pode pedir um auxílio aluguel, então você vai receber um valor para te ajudar no aluguel. Professor, isso tudo de graça? Sim. Você pode desenvolver a iniciação científica, você vai receber por agências de fomento do governo um salário igual para eu receber ou para seu sustento. Eu recebia na época R$640 numa bolsa chamada FAPESP, para mim desenvolver o meu TCC, a minha pesquisa, e era com ela que eu me sustentava. Professor, sua família não te ajudou? Ajudou, teve um papel muito importante. Mas sem ela você teria conseguido? Teria, porque era a minha escolha, foi o norte que eu dei, e foi dali em diante o que eu paguei todo o preço. E hoje, se eu estou aqui com vocês, é porque eu paguei um outro preço de estudar para um concurso, fui atingindo o que? As recompensas. E a partir do momento, professor, que eu atingi a recompensa, eu me consolidei, eu sou um bom ser humano, eu já começo a caminhar para mim ser um herói? Sim. Só que o que demarca um herói?
a sua empatia, a sua austeridade. É quando ele consegue pegar aqui e fazer um caminho de volta. No meu caso, eu decidi voltar para a educação porque eu acredito que a educação ela muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. E você vai começar a ressuscitar coisas, sonhos em pessoas que já desistiram, como o professor pode estar falando para você aqui, e você acha que ninguém acredita em você, e o professor fala de coração e está aqui para ajudar. A gente acredita em você, e quando eu falo a gente, é só o professor Felipe? Não, são os professores que vão tirar um tempo, vão dar uma palestra legal para vocês sobre os assuntos mais variados, são todos os professores, os coordenadores, o secretário de educação e toda a sua equipe que está trabalhando para conseguir fazer essa gestão, para conseguir montar, são pessoas que acreditam no seu potencial. Mas, professor, eles acreditam em mim sem nem me conhecer? Sim, porque a gente está devolvendo aqui o que a gente já foi recompensado, como? Oferecendo oportunidade, oferecendo que você tenha vento nas velas para realizar o seu sonho. E depois, o retorno aqui do Elixir é quando você se descobre como uma pessoa normal, uma pessoa que acorda de manhã e vai trabalhar, mas uma pessoa que está trabalhando para mudar o mundo. E quem trabalha para mudar o mundo, para quem trabalha para fazer do mundo um lugar melhor, seja para os animais, para as pessoas, para qualquer tipo de instância, ele é o quê? Um herói. A gente vive um tempo de pandemia onde o nosso herói, hoje ele não é mais o Batman, o Superman, é o médico que está se sacrificando plantão a plantão, está afastado do convívio social da família dele, afastado das pessoas que ele ama, para conseguir muitas das vezes cuidar e salvar a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos. Mas e aí, professor, quando o canal a gente vai definir e aí solta para vocês, se vai ser pelo Meet, se vai ser pelo YouTube, a gente está nessa fase aí, a nossa chamada é para vocês já irem se preparando. E aí, a palestra número 1 vai ser uma palestra muito importante. Por quê? Porque a vida sem música seria um erro, como já diz um grande filósofo. A vida sem arte, inclusive assistam Sociedade dos Poetas Mortos. Tem no Netflix e é um filme que devia ser obrigatório para todo mundo assistir. Mas vai falar do que esse filme? Da arte. A arte ela é importante para a nossa vida. Por quê? Porque o vínculo entre o nosso espírito, entre a nossa alma e qualquer outra coisa que você acredite, mas algo maior do que a nossa reles existência humana, é ela que dá melodia para a nossa vida. Trouxe aí essa fase para inspirar vocês. Quem vai dar essa palestra vai ser o nosso querido professor Carlos. Algumas pessoas da rede têm o prazer de ser aluno dele. E que dia vai ser, professor? No dia 8 de outubro, semana que vem, às 10 horas da manhã. Então vamos aí entender que o herói ele tem que ser completo. E quando isso se manifesta através de você se inteirar das artes, inteirar de tudo que foi construído, e a música aí é o que dá graça para a nossa vida. Eu sou uma das pessoas que gosta de fazer tudo com música, acredito que muitos vão se identificar com isso, independente do estilo. A gente vai falar aqui de poesia, então aproveitem. Gente, um sonho muito importante no futuro profissional de vocês e algo que hoje está dentro da nossa realidade. Porque por uma conta de série de bolsas, de oportunidades que estão sendo oferecidas para a gente, o de intercâmbio. Professor, o intercâmbio serve só para mim aprender uma outra língua? De maneira nenhuma, pode ser para você se adequar de conhecimentos dentro da sua área, para você aprender como é a gestão de pessoas, de empresas em outros lugares do mundo, e vai ser isso que o professor Gabriel Pupo vai trazer para vocês no mesmo dia 8 de outubro, só que aí à tarde, às 14 horas, tá bom, meus anjos? Gente, viajar é uma coisa que ela enfeita a alma. Hoje a gente consome muito coisas materiais. A gente compra, a gente vende, a gente quer ter. Só que mais importante do que ter no exterior é ter no interior. Então trago para vocês a vida que viajar, não importa qual seja o destino, sempre vai ensinar algo diferente do que você vai aprender dentro de uma sala de aula, dentro do que você vai aprender numa palestra. A gente sempre tem que estar na nossa caminhada, na nossa jornada para nos tornarmos heróis, e não necessariamente precisa ser um herói conhecido, mas pode ser o herói da nossa família. Se você vem de um lar que você tem uma família desestruturada, da uma família separada, uma família que te faz falta, o que você pode fazer para melhorar isso? Você pode ser um centro ali de uma família, o herói de uma família completa, uma família que você queria ter. E é assim que a gente transforma o mundo através da educação
Viagem, gente. Aproveitem aí então as oportunidades, conheçam mais sobre na nossa palestrinha 2 falando sobre intercâmbio. E aí muda o dia, gente, no dia seguinte, dia 9 de outubro, às 10 da manhã, o professor Boscolo vai falar o quê? Sobre uma nova realidade profissional. A gente não quer mais, professor, fazer faculdade, virar professor, eu quero ser youtuber. Vocês sabiam que tem todo um caminho para você chegar até aí? Isso passa por um treinamento de como se portar frente às câmeras, como melhorar a sua qualidade de gravação de áudio, de vídeo, as estratégias que você tem para atingir o seu público. Então é uma maneira hoje de você se inserir no mercado profissional de uma maneira totalmente diferente. A gente tem vários alunos que produzem conteúdos, que estão aí fazendo vídeos maravilhosos na pandemia, indo para o professor e vindo para a rede, e a gente tem valorizado isso de uma maneira muito grande, de maneira que vocês vão ter uma palestra aí de pensar como que você pode nortear o seu futuro a partir disso, se você gosta. Então comece a pensar de uma forma diferente do que todos pensam. Assim as chances de você conseguir chegar no seu plano, elas também aumentam. Seja aquele 5% que está fora da normalidade, pensa fora da caixa, vocês têm todo o potencial para isso. No mesmo dia, porém, às 14 da tarde do dia 9 de outubro, a gente vai ter o quê? Uma palestrinha com o professor Aldo falando sobre motivação. Por que motivação, professor? Em um tempo onde a gente está tendo aí no Brasil mais de 800 mortos por dia, onde a gente não consegue mais estar dentro da sala de aula, a gente está afastado do convívio das pessoas que a gente ama muitas das vezes, como é que eu posso pensar diferente? Como é que eu posso ali, professor, conseguir ser o meu melhor na pior situação? Se motivando. Lembre-se que motivação é igual banho, apesar que alguns não tomam todo dia, mas é necessário que vocês se alimentem, que vocês tenham essa noção diariamente. Se motive diariamente para que você consiga atingir o seu plano e ninguém vai parar você. O professor Aldo vai falar sobre isso, tá bom? E aí vocês vão ter uma pausinha, um descanso de sábado e domingo, segunda-feira, feriadão do 12 de outubro, descansem, pensem sobre as palestras, comecem a nortear o futuro de vocês. E aí, na terça-feira, no dia 13, a gente vai ter uma palestrinha com o professor Jorge, mesmo horário das outras, às 10 da manhã. E ele vai contar para vocês sobre histórias em quadrinho. Por que é importante falar sobre histórias em quadrinho, professor? Porque eu gosto, sim, só que a gente tem que entender mais aprofundadamente. O professor vai apresentar para vocês como é que é a história, os momentos históricos, a realidade ela se conta através do quadrinho. Por que isso é importante, professor? Porque se a gente olhar, como fala a frase do célebre Eduardo Galeano, somente um lado da história, ela sempre vai ter aquele lado como correto. E os quadrinhos por muito tempo foram uma forma de resistência, uma forma de manifestar os diversos outros aspectos da sociedade e do momento político, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ainda na terça-feira, dia 13, a gente vai falar sobre a numismática. O professor Guilherme vai dar essa palestra para vocês às 14 horas. Professor, que nome difícil. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma sociedade tem muito a contar se você olhar para o dinheiro dela, para as cédulas, para as moedas, do tipo de situação, das medalhas, ou seja, uma pessoa que recebeu uma medalha de honra ao mérito, o que isso conta da história dela? E os outros tipos de medalha? E o dinheiro? Se a gente olhar lá que a gente estava falando dos bons ventos, do surgimento da palavra oportunidade, os gregos, nas cidades portuárias, as moedas contavam do dia a dia, então tinha ali cravado a figura do seu imperador, mas podia ter uma manifestação da arte, de um pescador, de um barco, isso contava como que era a vida das pessoas, e o professor Guilherme vai apresentar isso para vocês. Então, 13 de outubro, 14 horas, não percam. E aí vai vir uma palestra desse que vos fala no último dia às 10 da manhã. Coloca o celular para despertar, já colocamos num horário super legal, do dia 14 de outubro, uma quarta-feira, um meio de semana, e o professor vai falar para vocês sobre inteligência emocional. Por quê? O QI, já ouviram falar? Coeficiência de inteligência, ele varia.
ao longo da vida muito pouco. Você tem ali uma média de QI e ela se mantém. Mas professor, como é que tem gente que tem o mesmo QI ou até um QI abaixo que o meu e ela consegue se desenvolver e crescer muito mais? Irmãos gêmeos, um cai numa situação de virar presidiário, de não conseguir ter sucesso na vida e o outro tem um sucesso absurdo. E quando a gente fala de sucesso, não estamos falando só de dinheiro, gente. Estamos falando de você ter uma família estruturada, você ser feliz, você ser uma pessoa realizada. Qual que é a diferença de um para outro? É o que é o coeficiente de inteligência emocional. Professor, inteligência emocional é eu me blindar, não sentir mais nada? Não. É você sentir as suas emoções, o medo, a raiva, a dúvida, a tristeza e saber o que fazer com elas para que você tenha um relacionamento melhor com as pessoas. Relacionamento é só namorado, professor? Esposa? Não, senhor. É relacionamento com seus colegas de trabalho, com seus amigos, no seu ambiente profissional, no seu ambiente da escola, para que você consiga tirar o melhor daquela situação sempre. Isso aí é muito importante nos nossos tempos de pandemia. E fechando com chave de ouro, o nosso professor Roberto, ele vai falar para vocês sobre uma coisa que já vai estar dentro da realidade de vocês, se já não está. Vai ser o primeiro emprego. Por que vai falar sobre isso, professor? Porque a gente comete muitos erros por não saber, por faltar aconselhamento, e ele vai trazer esse aconselhamento para vocês no nosso ambiente virtual, com a gente, com todo o carinho. Todos os professores estão cuidando da palestra com todo o carinho do mundo para que vocês consigam se consolidar dentro do mercado de trabalho, se consolidar dentro das relações pessoais, ser feliz com você mesmo, independente da sua aparência, independente da sua condição social, para que você esteja sempre bem. Estar sempre bem é necessário, professor? Não, tem dia que a gente não tá legal e tá tudo bem. Porém, é necessário que aconteça o quê, gente? Que a gente tenha a maturidade, a inteligência emocional, a cultura para conseguir viver e entender que isso são só fases, que a gente vai passar por elas e cada vez que a gente consegue passar de uma fase para outra, a gente é legitimado e a gente melhora, a gente cresce. Então, as oportunidades da vida, elas estão sempre aparecendo e a gente tem que estar pronto para abraçar elas, e vai ser isso que o professor Roberto vai falar um pouquinho para vocês, falando do mercado profissional. Gente, agradeço imensamente a atenção de vocês. Conto com vocês no nosso primeiro encontro e em todos os encontros. Vai ser muito produtivo. Confiem no professor, confiem no seu potencial. Assistam. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até breve e juízo sempre, criançada.